Fala aí, galerinha. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vocês vão ler um textinho, eu vou comentar algumas coisas aqui para a gente poder fazer algumas atividades, beleza? Então, como eu acabei de falar, 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, beleza? E isso aí é importante para a gente poder parar para pensar essa data, para a gente parar para pensar como está a nossa postura em relação ao meio ambiente, aos recursos naturais. Como é que a gente está tratando, como a gente está se portando na nossa caminhada aqui na Terra. Será que a gente está cuidando do nosso planeta? Será que a gente está fazendo a nossa parte? Então é um dia que é para a gente parar para refletir. Na realidade, devemos fazer isso todos os dias, para que a gente consiga agir da melhor maneira possível, mas essa data em especial devemos pensar nisso. E aí, essa data, esse dia, foi criado em 1972 na Assembleia Geral das Nações Unidas. E esse dia também foi interessante, essa data foi interessante porque marcou a abertura da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, também chamada de Conferência de Estocolmo, como vocês vão ver aí no textinho, beleza? E vários países participaram, no totalizando 113 países e 250 organizações não governamentais. O que é uma organização não governamental? São instituições que não estão ligadas a um país em si, elas não estão ligadas a um governo em si, entenderam? Então, foi a partir desse período que começou a parar para pensar em como estava a produção, como estava a questão da natureza, os impactos ambientais das nossas ações, os impactos ambientais gerados pela indústria, entendeu? Ou seja, a partir desse período começou a pensar um pouco mais em como a Terra, como a natureza estava reagindo, estava sofrendo devido ao nosso crescimento econômico, devido ao crescimento de produções, e com o tempo foi surgindo uma questão de sustentabilidade, crescimento sustentável. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas o crescimento sustentável é uma perspectiva que você, na sua indústria, na sua empresa, vai visar o lucro, vai visar o dinheiro, mas não vai deixar de lado a questão da natureza, a questão do cuidar da natureza. É você tentar equilibrar a questão econômica e a questão da natureza, do meio ambiente. É você procurar produzir, é procurar desenvolver o seu meio de trabalho, a sua produção, a sua indústria, mas também focando nos impactos ambientais, minimizando ao máximo possível os impactos ambientais e muitas das vezes também tendo atitudes para corrigir possíveis impactos já criados ou impactos que poderiam vir a acontecer. Lembrando que tudo que a gente faz aqui, se a gente não sofrer agora, se for uma coisa negativa, né, a gente pode sofrer no futuro. E mesmo que a gente não esteja aqui, de repente vai ter um neto nosso, um filho, um amigo. Então a gente tem que pensar muito bem em tudo que a gente faz. Certas coisas mínimas, como por exemplo, ficar jogando lixo na rua, que às vezes vocês pensam, às vezes a gente acaba pensando, as pessoas pensam, ah, é só uma latinha, ah, é só uma sacolinha. Vocês vão ver no videozinho também que eu deixei aí, o tempo que demora para um material desse acabar desaparecendo na natureza. Quanto tempo que ele vai ficar naquele local e os impactos que ele vai causar negativamente. A gente já falou na sala de aula, antes de acontecer essa pandemia, essas coisas todas, como acontece, por exemplo, na cidade de Maricá, quando chove muito, e muitas outras cidades, a minha também aqui em São Gonçalo, quando chove um pouco mais, que começa a alagar tudo, todos os rios estão cheios de lixo, ou então estão assoreados e dá muito problema. Então, não é só uma latinha, é uma latinha mais outra latinha e os impactos que isso vai gerando na natureza, beleza? São algumas coisas que eu queria apontar aqui para vocês. Temos também uma questão importante que eu vou comentar aqui agora. Deixa eu tirar o zoom aqui. Esses três R's aqui surgiram com essa perspectiva de procurar agir de maneira mais consciente em relação ao meio ambiente, beleza? E esses três R's significam reduzir, reutilizar e reciclar. Ou seja, às vezes a gente consome muita coisa desnecessária, às vezes a gente gera muito lixo de uma forma desnecessária. A questão das sacolas plásticas agora que o pessoal está diminuindo nos mercados.
A gente gera muito lixo às vezes de forma desordenada e sem pensar. E reutilizar. Às vezes você vai, compra um produto que vem numa vasilhinha, depois pega aquela vasilha, joga fora e compra uma outra vasilha para guardar uma outra coisa. Só que a gente pode utilizar, de repente, essa primeira vasilhinha que a gente já tinha na nossa casa, entendeu? Então, o reutilizar é nessa questão. A gente não precisa ficar comprando tudo. A gente tem que olhar o que a gente tem e ver se tem como reaproveitar. E reciclar é você dar um novo destino a uma coisa que você já usou. Por exemplo, eu usei a garrafa PET que eu comprei um refrigerante e agora eu posso fazer um brinquedo como um bilboquê, que vocês vão ver como faz se vocês não souberem. A gente vai aprender a montar um bilboquê. Dá para fazer um vai e vem, dá para fazer um vasinho de plantas. Então a gente pode fazer várias coisas com os produtos que a gente já tem em casa. Não precisa comprar tudo e gerar mais lixo. Então esses 3 R's significam isso, beleza? E espero que vocês tenham gostado. São alguns apontamentos aí. Já já teremos mais coisas. Até mais.